que está em Mateus capítulo 16, vou ler somente o 24. Mateus capítulo 16, vou ler somente o versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz sobre si e siga-me. Tome seu assento em nome de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, essa passagem é uma das mais conhecidas do Evangelho. Talvez ela seja uma das mais que define o que é cristianismo. Jesus oferece uma visão profunda e desafiadora sobre o custo do discipulado e a recompensa final para aqueles que o seguem fielmente. Esse texto é crucial para entendermos o que significa ser um discípulo de Cristo. E esse ensinamento é tão importante e essencial para uma vida cristã verdadeira, que Jesus ele não apenas dirigiu aos 12 discípulos, mas ele também dirigiu essas mesmas palavras a toda a multidão, como informa lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, e Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele se dirigiu também não apenas aos 12, mas toda a multidão. Precisavam ouvir essas palavras, precisavam ouvir esses ensinamentos. E esses ensinamentos que Jesus ele repetiu cerca de 6 vezes nos 4 evangelhos. Aí no versículo 24, ele começa o seu discurso dizendo: Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser. Com essa declaração, Jesus ele está claramente identificando aqueles que de alguma forma simpatizam com a sua mensagem. Ou seja, pessoas que o seguiam só apenas por algum motivo. Mas Jesus prepara seus ouvintes para escutar as sequências das exigências para aqueles que o desejam segui-lo. A primeira parte do discurso, irmãos, me parece bastante atraente, porque ele diz: se alguém quiser vir após mim. Jesus ele sabia que as multidões que o seguiam estavam apenas atrás de milagres, estavam apenas atrás de prazeres terrenos. Eles queriam apenas ver coxos andarem, cegos enxergarem, etc. Então ele sabia que no meio daquela multidão as pessoas o seguiam ele só por causa dos milagres. Então por isso que Jesus aqui ele dá um discurso meio duro: se alguém quiser vir após mim, primeira condição que Jesus ele coloca: negue-se a si mesmo. O que significa isso? A palavra renúncia, ela significa abrir mão dos seus desejos, das suas ambições, bens materiais e pôr a vontade de Deus em primeiro lugar. Então por isso que ele disse: se alguém quiser vir após mim, você vai ter que renunciar seus desejos, suas vontades e pôr a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando nós falamos de renúncia, nós lembramos de quem? Abraão, Deus ele pede seu único filho, o filho da promessa,
para oferecer em sacrifício, em holocausto. Então Deus ele disse: Abraão, pega seu único filho Isaque e vai para um dos montes que fica em Moriá, e lá você oferece seu único filho em holocausto, em sacrifício. Então Abraão pega aquele menino, ele sobe ao monte. Todos já conhecem a história. Eu estou aqui para apenas dando uma passagem para você entender o que é renúncia. Ele sobe com seu filho Isaque, todos já conhecem essa história, e chega lá em cima, ele prepara lá o altar, amarra seu filho e coloca ele sobre o altar. Antes dele sacrificar, o anjo bradou lá do céu dizendo: Abraão, não faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus. E o que é que eu aprendo com essa passagem? Essa passagem, ela nos dá uma grande lição. Que lição, Rafael? Abraão mostrou que a prioridade na vida dele não era seu filho Isaque. Abraão mostrou para Deus que a prioridade na vida dele era somente a Deus. Deus era o primeiro lugar na vida dele e não seu filho. Isso daqui é renúncia. Aí nós, quando falamos sobre renúncia, nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens enfrentaram o homem mais poderoso de sua época, que era Nabucodonosor. E ali, Nabucodonosor, ele pede para construir uma estátua dele aproximadamente de 30 metros de altura. E ele diz para tocar as trombetas. E quando se tocasse as trombetas, todos ali deveriam se prostrar diante da estátua e adorar aquela estátua. Só que a Bíblia diz que quando ouviram a trombeta, todos se prostraram, a não ser 3 jovens cheios do Espírito Santo, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam num ambiente diferente, longe de sua terra, num lugar onde servia um Deus totalmente diferente do que o deles. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se corromperam naquele lugar, não se corromperam naquele ambiente. Então sabe o que eu aprendo? Irmãos, olhem para aqueles que estão de pé. Sempre haverá bons testemunhos de pessoas que não se venderam e nem se dobraram os joelhos para o pecado, não se dobraram os seus joelhos para esse mundo, esse sistema mundano caído. Então existem ainda jovens cheios do Espírito Santo que ainda não se venderam, homens e mulheres que não se venderam diante desse sistema corrupto que está aí fora. Há possibilidade de você não se corromper quando muitos já se corromperam. Há possibilidade de você ser luz aonde que só tem trevas. Isso daqui é renúncia. Eles poderiam acompanhar toda aquela multidão. Vamos aqui nos prostrar diante dessa multidão, porque somos apenas 3. Aquela multidão poderia contaminá-los, a atitude deles. Mas não, eles não se encovardaram diante daquela sociedade corrupta, longe da terra deles. Eles permaneceram fiel ao Deus verdadeiro. Ou seja, a Babilônia não estava neles, mas o coração deles estava em Deus. Quando seu coração, jovem, estiver verdadeiramente em Deus, você pode estar em qualquer lugar, que aquele ambiente não vai te corromper. Pelo contrário, você vai influenciar aquele ambiente. Isso daqui é renúncia. Irmãos, evangelho é renúncia. Então por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo. Não existe evangelho de facilidades. Não existe evangelho de portas largas.
A porta é estreita para todos. Se você nessa noite, você quer chegar até o céu, você quer ser salvo, você tem que passar pela porta estreita. E na porta estreita é difícil entrar. Na porta estreita tem choro, tem sofrimento, mas no final tem recompensa para mim e para você. Renúncia. Quando falamos de renúncia, lembramos também daqueles discípulos. Jesus entra no barco deles, eles não tinham pescado absolutamente nada, voltaram para a praia, os discípulos com um barco vazio, e ali Jesus entra no barco e fala para eles novamente voltar, vai até o mar alto, e Jesus fala assim para eles: lança novamente a rede, agora sobre a minha palavra. E eles lançaram a rede. E a Bíblia diz, vocês já conhecem a história, pescaram grande quantidade de peixes. E quando eles voltaram com o barco cheio de peixe para a praia, a Bíblia diz, ali em Lucas capítulo 5, versículo 11, o seguinte: quando eles chegaram em terra, a Bíblia diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, seguiram Jesus. Com o barco cheio, eles abandonaram aquilo tudo para seguir Jesus. Isso daqui é renúncia. Porque servir Jesus quando o barco está vazio é fácil. Porque vir para a igreja quando há uma necessidade na sua vida é fácil. Vir para a igreja quando tem crise no casamento é fácil. Vir para Jesus quando a enfermidade chegou é fácil. Agora eu quero ver você vir para Jesus quando você está bem de saúde, quando a conta bancária está cheia, quando o seu bolso está cheio, quando está dando tudo certo na tua vida. Aí eu quero ver você largar tudo e seguir a Jesus. Isso que é uma verdadeira renúncia. Porque tem gente que vem para a igreja só para receber uma cura. Quando recebe a cura, sai da igreja e não volta mais. Isso não é renúncia. Você veio para a igreja por causa de uma necessidade. Você veio para a igreja porque a porta fechou na sua vida. Você veio para a igreja quando todas as pessoas viraram as costas para você. Aí você viu uma necessidade e você veio para a igreja. Você veio orar, você veio buscar a Deus, você veio para a escola dominical, você veio para as orações porque você queria algo da parte de Deus. Você não queria renúncia. Agora, quando a porta se abre, quando as coisas estão indo bem na tua vida, você abandona, você some da igreja. Isso não é renúncia. Você nunca entendeu o evangelho. Nunca entendeu. E os discípulos entenderam perfeitamente. Para seguir esse homem aqui não é de qualquer maneira. Eu tenho que abrir mão do meu eu, das minhas necessidades e das minhas vontades. É abrir mão. A sua vida, quando você segue a Cristo, não pertence mais a você. Aquilo que eu quero fazer, eu não posso fazer mais. Quando eu vejo uma cama quentinha, numa consagração, 7h30 da manhã, a minha vontade é de ficar em casa. Talvez é igual a sua. Mas como a minha vida não pertence mais a mim, eu não posso ficar em casa. Eu tenho que vir. Isso é renúncia. Não se alcança os céus se não tiver renúncia. Não se alcança os céus se não orar, se não ler a palavra e praticá-la. Não se alcança. Não se alcança o céu se não congregar, porque congregar também é uma ordem. É uma ordem de Deus. É uma ordenança você congregar. Não existe ficar em casa. Quer alcançar o céu nessa noite? Renuncie-se aquilo que te afasta de Deus. Renuncie a sua carne, seus desejos, seus zeus, sua vontade. Renuncie nessa noite. Seguir a Cristo não é fácil. E você pensa que Jesus ele ligava para a igreja cheia? Não ligava para a igreja cheia não. Ligava não, te provo na Bíblia. Um jovem rico chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, já cumpro todos os seus mandamentos desde a minha mocidade.
cumpria nada, não amava a Deus acima de todas as coisas, te provo que ele não amava. Aí Jesus virou para ele, olhou, já conhecia o coração dele, falou: é mesmo? Vai e vende tudo. Acabou com ele. Ele se entristeceu e saiu. Jesus não foi atrás dele, não. Jesus não foi. Peraí, você entendeu mal, não vai não, meu filho. Eu sei que a palavra foi dura, mas fique. Jesus nem ligou, irmãos. Para me seguir, você tem que renunciar às riquezas. Para me seguir, você tem que renunciar às coisas mundanas, às coisas terrenas, às coisas que te prendem. Para seguir a mim, você tem que renunciar ao pecado. Jesus não ficou igual a gente fica, não. Se eu falar uma palavrinha aqui para você, você vai se entristecer, vai sair da igreja, não. Jesus falou, olhou e falou assim: ó, você quer me seguir mesmo? Vai e dá seu dinheiro aos pobres, distribui. Aí Jesus olhou, não, você viu, Jesus não foi atrás dele, não, vai, pode ir, porque tem uma condição, a condição é essa, tem que renunciar. Meus irmãos, vivenciar milagres não faz eu e você um discípulo de Cristo. Receber provisão não te faz um discípulo. Vir à igreja, louvar, pregar, trabalhar, não te faz um discípulo. Ser um admirador da religião evangélica não te faz um discípulo. O que te faz ser um verdadeiro discípulo de Cristo é renunciar a si mesmo, é negar seus desejos, suas vontades, o seu eu, para fazer a vontade de Deus. Isso que é renunciar. Quer seguir ainda? Romanos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 13, diz assim: não tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Sabe o que significa isso? Significa que quem bebia não bebe mais, quem adulterava não adultera mais, quem se prostituía, se fornicava não fornica mais, quem falava mal não fala mais, quem mentia não mente mais. Por quê? O seu corpo é instrumento de justiça de Deus. Todos os seus membros é instrumento de justiça de Deus. Jovens, as tuas mãos, os teus pés, os teus olhos, a tua boca, teus ouvidos, todos os membros do seu corpo são para glorificar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Deus já te deu talentos, habilidades, não para você ficar cantando músicas mundanas por aí. Ele te deu habilidade somente para adorar o nome dEle, glorificar o nome dEle e exaltar somente a Ele. Renúncia. Essa é a verdadeira palavra. Aí Jesus continua: se alguém quiser vir após mim. Olha só que atraente a mensagem dele. E aí, só vir até você, Jesus? Primeira mensagem é: o discurso é bonito, confortável. Aí depois é igual aquele jogo, João Pedro, começa a passar de fase, a fase vai ficando um pouquinho mais difícil. Aí ele, renuncia-se a si mesmo. Segunda condição que ele coloca: tome a sua cruz sobre si e siga-me. Olha só como parece até um jogo de fase, vai ficando mais difícil. Isso daqui não é palavra minha, não, irmão. Foi o próprio Jesus que deu essa declaração forte para aqueles que o desejam realmente segui-lo verdadeiramente. Naquela época, irmãos, os condenados à morte de cruz, eles carregavam a sua própria cruz nas costas até o local da execução. Eles mesmos carregavam. E a figura aqui é que nós diariamente temos que morrer para nós mesmos, para as nossas vontades e nos submeter a Cristo. A cruz é um instrumento de morte para mortificar
a si mesmo, a nós mesmos. A cruz é um símbolo de sofrimento e de sacrifício. Tomar a cruz representa aceitar a dor, desafios que vêm com o seguimento de Cristo. Então tomar a cruz é isso, é passar pelo caminho da dor, é trilhar os caminhos que nosso Senhor Jesus Cristo trilhou, é carregar a cruz, é sofrer aflições, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Então vamos passar por aflições, vamos passar por tristezas, vamos passar por angústias, mas o importante disso tudo é que Ele passará todos os dias comigo e com você. Nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos passar por angústias, aflições, mas Jesus vai te dar força nessa caminhada, porque Ele todos os dias, Ele disse que estaria conosco. Então fique firme, não desanime com as lutas, com as dificuldades, com as aflições da vida, porque Jesus está do teu lado. Afinal, você só está aqui nessa noite, depois dessa tribulação, depois desses momentos difíceis na tua vida, porque Jesus sempre esteve com você. Jesus nunca te abandonou e nem vai te abandonar. Ele está aqui nessa noite, Ele levanta as tuas mãos e Ele está te dizendo aqui: eu estou contigo. Então passe por essa prova dando glória a Deus, meu irmão. Talvez você não entrou aqui nessa noite e não estava se sentindo bem, está passando por uma grande luta, crise na sua casa, meu irmão, mas permaneça fiel, porque o mesmo Deus que cuidou de você até hoje, vai continuar cuidando da tua vida. Ele não vai deixar você afundar, Ele vai te socorrer, como fez com Pedro. Sempre no meio dessa tribulação vai existir uma mão estendida na sua vida. Deus vai abrir caminhos na sua vida aonde que não tem. Então nós temos que confiar, tomar nossa cruz e segui-lo. Vamos chegar. Existe uma recompensa para quem chegar no céu. Existe essa recompensa, então vale a pena seguir a Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 27 diz: Jesus, Ele disse: e qualquer que não levar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso não foi eu que disse, o próprio Jesus. Depois você confere na tua casa. Lucas capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus é quem disse isso. Aquele que vier após mim, se não levar a cruz, não pode ser meu discípulo. Não pode. Isso significa, ou isso indica, que o discipulado exige disposição para enfrentar dificuldades, sofrimentos e trabalho. Não uma vida de comodismo. Não. Tem que ter disposição para fazer. Seguir a Jesus envolve renúncia agora e glória futura. Não é em vão. O Evangelho não é um caminho para se enriquecer, igual algumas igrejas pregam por aí. Não. Nem um atalho para conquistar bens terrenos, bens materiais. Não. O verdadeiro Evangelho de Cristo significa morrer para o meu eu e viver para a glória dele. Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20 o seguinte: já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra tem que ser para a glória de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, acabou a nossa vida. Não temos mais sossego. Não temos. Talvez você entrou aqui nessa noite porque depois que eu vim para a igreja eu tenho sofrido tantas perseguições, tantas calúnias, a porta se fechou na minha vida. É porque agora você está vivo. É porque agora você ressuscitou com Cristo. Por isso, em outrora você estava lá no mundo, você talvez achava que tinha uma vida melhor,
Parece que quando eu estava lá no mundo, eu não passava por essas coisas. É porque você estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, e morto não sente dor. Por isso, agora você passa por tudo isso, porque você é nova criatura, porque o Cristo está na tua vida, e porque agora você vive com Ele. É por isso, Evangelho, irmãos, é cruz na terra e coroa no céu. Primeiro cruz, depois você vai receber uma coroa, depois você vai receber o teu galardão, depois você vai receber o teu prêmio. E a Bíblia diz que Ele enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque todas essas coisas já vão ter passado. Acabou o sofrimento. Andar em ruas de ouro, mas não que as ruas de ouro sejam importantes lá no céu, não, é porque a glória de Deus vai ser muito mais importante do que o ouro lá em cima. O ouro não vai valer mais de nada lá, comparado à glória de Deus, não. Mantenha essa chama viva na tua vida, mantenha. Evangelho não promete conforto terreno, mas promete vida eterna. Aí o versículo 24, e aqui eu acabo. Versículo 24. Jesus, ainda, ele diz: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, renuncie. Acabou, Jesus? Não. Tome sobre si a tua cruz. Acabou, Jesus? Agora me siga. Então acabou? É só seguir que agora estamos isentos das coisas desse mundo? Não, não estamos. Jesus aqui, ele mostra o peso ou preço do discipulado. Seguir a Jesus é seguir o crucificado, é viver em conformidade com a sua palavra, com os seus ensinamentos e com os seus exemplos. É abraçar um projeto que exige renúncia, sacrifício e também perseverança. Você não pode parar no meio do caminho, senão você morre. Muitos querem apenas o glamour do Evangelho, da posição, mas não querem a cruz. Vou repetir. Muitos querem apenas o glamour do Evangelho, da posição, mas não querem a cruz. Querem os milagres, mas não querem a renúncia. Querem prosperidade e saúde, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Querem paraíso na terra e não a bem-aventurança no céu. Querem só isso, posição, porque isso traz visibilidade. Ser pastor, ser diácono, evangelista, missionário, obreiro, ter uma posição eclesiástica, é o glamour. Querem a posição, mas não querem o sofrimento, não querem a renúncia, como foi dito na escola bíblica dominical, estudando sobre Dorcas. Ministério é servir e não ser visto, é servir, é serviço. Então, quando eu aceitei a Cristo como meu único suficiente Salvador, eu entendi o que era Evangelho, é renúncia, largar as amizades que só me levavam para a bebida e seguir a Cristo. Eu renunciei muita coisa nesse próprio bairro, esse próprio bairro onde as pessoas me viram fazendo bagunça, bebendo, virando a noite por aí. Nesse próprio bairro, são as mesmas pessoas que enxergam Cristo na minha vida. Não tem o que me acusar. E eles falam: esse daí mudou mesmo. Esse daí mudou. Esse daí não é falso. Porque eu ouço testemunhos por aí, as pessoas falam, não estou falando por mim. O mesmo bairro, eu poderia ser rejeitado aqui. Aquele lá, que eu vira e mexe, passava com os rapazes lá de cima do ponto final, numa moto, com garrafa de vinho na mão, copo de cerveja na mão, e no mesmo bairro, dirigindo uma igreja. Isso só Jesus faz, porque seguir Jesus é renúncia, e isso que Ele fez na minha vida é poder de Deus.
Isso é poder de Deus, mudança de vida, mudança de caráter, é poder de Deus em nossa vida. Isso que é o verdadeiro poder. Aquele que estava maltrapilho, caído lá fora, mendigando, bebendo, se prostituindo, mas quando Deus entra na vida, Ele muda, Ele transforma a pessoa. Isso daí que é o verdadeiro poder de Deus, transformação. Se você não entender isso na sua vida, você não entendeu o que é evangelho, o que é cristianismo, não entendeu. Você precisa nascer de novo, essa é a verdade. Porque aqueles que nasceram realmente de novo, eles amam estar na casa do Senhor, amam vir para a sua casa, amam orar, amam a tua palavra, amam vir aprender na escola bíblica dominical, e assim vai, amam evangelizar, falar de Jesus na vida, visitar, porque a vida não é mais nossa, agora a nossa vida pertence a Ele, é gastar nossa juventude, jovens, na presença dEle. Tudo o que você precisa tem aqui dentro, você não precisa buscar lá fora. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Antigamente, estou pregando também para jovens, namoros de 2 anos duravam casamentos de 50 anos. Hoje, namoros de 5 a 8 anos duram casamento de 3 meses. Será que oraram a Deus? Será que esperaram o tempo de Deus? Não. Então por isso que está acontecendo isso tudo aí. É porque não querem ler a palavra, não querem orar, não querem pedir direção a Deus, não querem ouvir a sua liderança. Fazem primeiro, depois vem perguntar. Aí depois já desandou tudo, fazer mais o quê? Então ouve a palavra de Deus. Deixa eu te dar um conselho aqui dessa noite. É melhor casar com poucos recursos, numa casa simples, sem luxo, honrando a Deus com sua santidade, do que esperar para viver em condições melhores enquanto o pecado domina o seu namoro. Eu e minha esposa, primeiramente, nos casamos, namoramos 1 ano. 1 ano, casamos, moramos 1 ano na casa de aluguel, que eu entendo que crente não pode ficar namorando muito, só se aqui tiver homem de ferro. E a gente estava construindo a nossa casa. Depois saímos do aluguel, depois que a nossa casa ficou pronta, e fomos morar lá. Por quê? Não quebramos princípios, não quebramos. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, o que vem de Deus, jovens, para a tua vida traz paz, não traz conflitos, não traz agitação. Agora, criou conflito, agitação, te deixou incomodado, ore mais um pouquinho. O que vem de Deus traz paz. Minha esposa, quando eu conheci ela, trouxe uma paz tão grande para o meu coração, que ali eu não senti. Eu falei, eu tive a certeza que era ela. Mas espere o tempo de Deus. Então nessa noite, eu quero orar por você. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo, não para o sucesso, mas para o Calvário.